Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio e Bando, hoje a gente tá falando com um high level aqui, que vai compartilhar um pouco das nossas histórias de 6 meses junto com ele, tanto aprendendo muito com ele, mas antes de eu apresentar quem é o nosso ilustre convidado de hoje, eu tô aqui com o meu parceiro de bancada. E aí galera, Marcelo Bando. Lucas, sabe que eu gosto desse cara? É aquele sotaquezinho de mineiro, né? É. Mas o cara é bom. Vamos ver se ele é bom, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, falar um pouquinho desse mercado que que a gente não conhece muito, né? Que é o mercado de Minas Gerais. Boa. Que é praticamente um país, né? Uma cidade. Eu que o diga. Trabalhar com Prime Bid lá é difícil. Mas vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com o André Mariosa, que é CEO e fundador do Grupo Mads, uma empresa de Minas Gerais de facility de segurança. Vai contar um pouquinho da sua jornada e dos desafios de empreender nesse nosso segmento. Mas antes, para quem tá sem internet, André, e não te conhece, quem é André Mariosa e como é que você caiu nesse setor, André? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente queria agradecer esse convite, né, ao Lucas, ao Marcelo Bando, à Prime Bid. Como eles, né, mesmo falaram, a gente aí veio já participando de outros encontros, eu acabei conhecendo eles aqui em São Paulo e essa amizade aí só foi crescendo. Não só amizade, mas como troca de experiências, né? Então, isso foi muito favorável, né, que eu estava buscando aqui com o pessoal. E aquilo lá, né, o Bando e Lucas, a minha trajetória começou nessa parte de prestação de serviço. Eu enxergo assim, a prestação de serviço ela é como um completo, né? Eu não vejo só segurança ou só facilities. Eu enxergo como uma solução que a gente vai ter que entregar para os nossos clientes. Então, essa paixão aí já faz tempo, né? Tudo começa desde pequeno. Eu tive a minha família, né? Meu avô, que eu me espelho muito, ele foi um grande empresário lá na minha cidade, né? No sul de Minas. Ele era uma das principais indústrias na cidade, né? Ele começou como metalúrgico, então ele foi crescendo nessa área. E sempre eu fui gostando dessa parte de empreender, de ter meu próprio negócio. Foi na onde que eu fui buscando, né, esse caminho de ter um negócio. Eu não sabia o que eu queria, assim, realmente fazer na prestação, assim, de qual curso eu iria seguir, mas eu sabia que na minha cabeça eu queria ser uma pessoa, um dia ter minha própria empresa. Então, eu gosto muito da área de aviação, né? Eu queria ser um piloto de helicóptero para juntar um dinheiro e abrir meu próprio negócio. Eu queria trabalhar com eventos, é uma coisa que eu gostava também bastante, para poder juntar um dinheiro para poder abrir meu próprio negócio. E eu fiquei pensando, né, o que eu poderia estar fazendo para poder entrar nesse ramo. E eu foi na onde que comecei a cursar o curso de administração, né? Numa cidade vizinha, lá em Pouso Alegre, né? Uma cidade que chama Santa Rita, do Sapucaí. Eu cheguei a fazer a faculdade, me cursei lá e acabei, assim, fazendo a minha trajetória. E dentro da própria faculdade, né? Eu tive oportunidades de colocar em prática, de ter meu próprio negócio. Eles tinham um programa lá de incubadora de empresas. Foi na onde que eu falei, nossa, eu posso colocar minha ideia e fazer, às vezes, a minha família ver que aquela ideia tem, às vezes, alguma oportunidade. Então, eu teria que mostrar para os meus pais que abrir um negócio naquele ramo que era de facilities, né, de serviços, prestação de serviço, tinha, assim, uma vantagem. E foi na onde que eu busquei, de uma forma estratégica, vou entrar nessa incubadora de empresa, né? Fiz todo o processo para a gente poder ali estar mostrando que eu poderia estar evoluindo, né? Nessa parte do empreendedorismo. E assim foi minha carreira, né? Não foi fácil. A Mads, ela está indo aí para quase 10 anos, mas não foi fácil no começo. Iniciei na raça, comecei desde do zero. Também foi, né, que nem todo mundo acaba falando, eu comecei realmente
numa garagem de uma casa. Foi uma mãe de um amigo meu que deu a oportunidade de eu estar ali, né, fazendo um escritório. Então era praticamente ali uma área de 20 metros quadrados, que só cabia 2 mesas, e tinha eu e mais um colaborador. Então eu nem sabia para qual caminho eu ia tomar, né? Isso aí envolve também de você buscar conhecimento. Eu comecei muito no escuro. Eu sabia que eu queria prestação de serviço, porque eu gostava muito do ramo de segurança. Me espelhava em grandes empresas, né, do mercado. Então, quando eu vinha para São Paulo, com 15 anos de idade, eu já olhava, né, as empresas que existiam e voltava em casa e ficava pesquisando na internet como que eles começaram, a história deles, para saber como que eu poderia estar seguindo. E eu falo muito para os meus colegas hoje que eu tenho aqui em São Paulo e amigos, né, que a gente fez nos cursos né, do Bootcamp, que é a parte que se a gente tivesse essas informações antes, eu principalmente, eu acho que poderia eu ter, né, tomado uns certos cuidados, né, porque a prestação de serviço ela tem bastante armadilha, bastante obstáculos que e o risco é grande, né? Então você tem que tomar ter esse conhecimento e tomar esses cuidados. Então, se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, eu acho que algumas coisas, né, teria sido mais fácil ali para mim, na minha caminhada. Porém, foi essa que foi a minha trajetória. Então comecei, fui devagar, eu chegava nas empresas, né, eu era novo, falava, como que eu vou chegar numa indústria, num diretor de empresa, apresentar, né, a minha empresa? Mas eu ia com a cara e coragem. E isso que esses acertos e erros foram amadurecendo essa minha caminhada. Isso foi muito importante para mim. Até que quando apareceu uma oportunidade de uma multinacional, eu era assim, a gente ia, atendia e tinha uma negativa. É lógico, é um bid, você acaba, né, mostrando a sua empresa e eles acabavam, né, escolhendo por empresas que já estão no mercado e tudo mais. Mas teve uma que acreditou e eu agarrei isso como se, né, tinha outros clientes, mas eu agarrei com força. Falei, vou fazer isso aqui mais do que dar certo. Então eu acabei, né, investindo o meu tempo ali. A gente fala que a parte de prestação de serviço, ser um empreendedor ou ser um empresário, né, como vocês se identificarem, eu acho que é importante você trabalhar por muito tempo, né? Você trabalhar, eu sempre pus isso na minha cabeça de não desistir, então para mim não tinha a palavra desistir. Teve um tempo na carreira da minha empresa que teve sim a queda, mas mesmo assim eu mantive firme, porque eu sabia, né, que a empresa ela tem seus altos e baixos. E eu sempre pensava, né, se eu for desistir de uma coisa que eu amo, porque hoje a prestação de serviço, a Mades, foi criada, eu sempre falo assim, não é que a Mades é minha, a Mades foi um projeto que a gente criou e tem vários colaboradores junto comigo, né? Eles que fazem isso acontecer. E eu sempre falo isso para eles. Isso aí vocês estão fazendo parte de um projeto. É como se a gente estivesse criando, né? Levantando um prédio, é todo mundo junto. Então, isso que foi muito importante de eu estar buscando. Teve esse período, né? Que não foi fácil, foi bem difícil. A gente buscou buscar para qual caminho que a gente ia, mas eu mantive firme. Meu pai até na época falava assim, André, você não quer a gente finalizar isso? Ainda dá tempo, tá no começo. E eu falava, não, pai, vamos continuar, vamos em frente. Não tem, não tinha essa palavra de desistir. Mas finalizar porque tinha um desafio de quê? De conseguir o primeiro cliente? Não, porque estava né, por exemplo, não estava entrando muita receita, estava no negativo. Estavam colocando caixa ainda. Isso, estava colocando no caixa. E às vezes eu sempre vejo, não é que isso é o certo, mas é o que aconteceu comigo. Era empréstimo pegando empréstimo para poder, né, estar se pagando ali. E isso gerava um medo, né? Então, os nossos pais que têm uma experiência de vida ficavam preocupados. Eu falava para ele, o meu momento de empreender é agora,
porque eu não tenho uma responsabilidade de uma família, né, de ter cuidado de uma família, de ter um filho. Então preciso agora tentar. Porque se eu tivesse à frente, né, com essas obrigações, essas responsabilidades, eu acho que eu ia ficar com um pouco com É o pé mais no difícil chão, é arriscar. mais difícil de você ir evoluindo. André, e você começou com facilities e segurança ou começou com um dos dois primeiro? Eu comecei com facilities, né, na parte ali de portaria e limpeza. Comecei ali atendendo condomínios e eu sempre queria para esse lado da segurança armada. Mas as pessoas que esbarravam comigo sempre falavam que era muito difícil, que não é fácil, que é um mercado bem já competitivo, bem fechado. E eu não desisti do meu sonho. Isso era um sonho meu. Eu sempre tive um sonho de empreender, então eu tinha sonho de vários outros tipos de ramo, mas tudo levava a eu ter uma empresa nesse ramo de segurança e de facilities. Eu já tive com 17 anos um estacionamento, meu pai tinha um espaço lá na cidade, e eu acabei, né, pedindo para ele, pai, deixa eu fazer um estacionamento aqui, que não é pouco investimento. E sempre quando eu tive estacionamento, eu queria colocar um segurança lá dentro. Então eu ficava pensando sempre nesse lado. Aí até quando a gente trabalhou junto, né, numa sociedade de buffet, mexendo com eventos, eu ficava muito com o pessoal da segurança, conversando, rádio comunicador e equipamentos. Eu levava esses equipamentos que eu já tinha, porque eu gostava. Então foi na onde que a própria, uma colaboradora lá falou assim, André, por que você não abre uma empresa de segurança? Aí eu fui sempre um pouco mais fechado, mais reservado, de não comentar os meus objetivos e sonhos. E eu acabei, né, trilhando e indo atrás. Então, a pessoa falava que ia ser difícil, para mim eu falava, não, eu vou tentar. Eu quero tentar, se der errado, eu pelo menos tentei, né? Eu pelo menos fui atrás, eu não fiquei parado, nossa, e se? Eu fui atrás do meu obstáculo. Ô, Lucas, vou falar pra você que é o primeiro convidado que a introdução foi espetacular, né? É o primeiro convidado que eu vejo que entrou nesse segmento porque ama ele, né? É. A maioria eu vejo que é porque ou já tinha algum pé dentro da área de segurança, ou já atendia alguma empresa grande de alguma outra forma e viu como oportunidade, porque se você for pensar de forma racional, o mercado de terceirização é um mercado muito desafiador. Quando você olha o volume de empresas concorrentes, o tamanho da demanda, você olha a margem de lucro, talvez a grande complexidade jurídica, tributária em relação à gestão de mão de obra, todos esses são os indicadores que acendem um alerta na cabeça do empresário que ele olha para diversos segmentos. Cara, terceirização de mão de obra no Brasil é mega desafiador, mega desafiador. E você, quando você falou que às vezes tinha que tirar dinheiro do caixa, muitas vezes é porque você não tinha assim, noção de administração. Lógico, você fez administração, mas questão de fluxo de Mas eu caixa não sabia como que em funcionava. relação ao prazo que eu tenho que receber e o prazo que eu tenho que pagar os funcionários e assim por diante. Então, às vezes o caixa não estava casando, aí você tinha que pegar dinheiro emprestado. Quando eu fui a minha primeira prestação de serviço, de repente, primeiro mês, negativo. Eu falei, não é possível, o que aconteceu? E isso que é o perigo na prestação de serviço. As pessoas esquecerem que no final do mês no final do ano também, né? Tem um 13º, existe as férias. Você só tem 12 faturas. Isso. E aí, isso acaba confundindo, né? Ali dentro do próprio mercado. Então, teve pessoas que passaram na empresa que fizeram com que a empresa viesse a fechar, né? Então, foi isso que eu acabei não deixando acontecer. Por isso que eu falei da informação. Eu comecei no escuro. Então, se eu tivesse informações como o Bootcamp, né? Como informações que a gente vem ali buscando, eu acho que eu não teria errado. Porque muito das coisas que a gente pegou de informação hoje ainda, sempre a gente está aprendendo, né? Hoje no Bootcamp, eu acho que tá me ajudando muito. Então, o segundo ponto que foi, né, aproximar, sempre eu gostei de São Paulo, né? Sempre eu gostei do mercado de São Paulo. Eu falei, vou aproximar pessoas, né, de São Paulo, porque eles têm, né, essa visão de profissionalismo.
Mas, André, você falou que você teve na incubadora, Incubadora né? de empresa. Lá você tinha vários profissionais que estavam falando bastante com os empreendedores. Uhum. Não tinha um especialista para falar sobre terceirização, essas coisas? Qual era o formato dessa incubadora lá para os alunos? Então, a incubadora, ela vem muito ali também, o que eu me recordo, ela vem muito com parceria do Sebrae também, né? Teve esse apoio da incubadora, mas assim, o que eu senti muita dificuldade lá atrás foi achar algum tipo de curso, treinamento focado na prestação de serviço, focado Hum. no nosso ramo. Até que quando eu achei, né, o bootcamp, falei, nossa, eu tenho que ir para poder ver, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? Eu tenho que ver como que funciona. Porque eu não achava, eu buscava, e às vezes era curso online, às vezes era o curso de graduação, né, em faculdades, na parte de segurança privada, mas eu não tinha, assim, o network, a informação, né? Nessa caminhada, né, que a gente esbarrou aqui em São Paulo, eu agradeço sim ao Lucas, ao Marcelo Bando, ao Colete que não está aqui, né, outras pessoas que a gente foi conhecendo, como o Serpa, que tem um conhecimento gigante, que através do Bootcamp a gente fez um contato com ele e um bate-papo que a gente teve, esteve aqui, né, no podcast aqui da Prime Bid, ele passou, né, bastante experiência dele para nós. Então, cada detalhe, cada história de cada pessoa, eu vou pegando ali um pouco, porque alguma coisa eu posso estar aprendendo. Então, isso que faz a diferença para o nosso mercado, né? A gente começar a mudar esse mercado. É um mercado que a gente esbarra, né, com muitas pessoas que às vezes entra apenas por aventura, porque acha que a empresa de prestação de serviço fatura muito e aí esquece os gastos e as obrigações que vão ter no final do ano, e isso que acaba afetando o mercado nosso. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o seu mercado lá de Pouso Alegre. Se é um mercado onde você encontrou muitos concorrentes, você tinha lá um oceano azul lá de oportunidades, e se você foi expandindo para outros lugares, eu sei que você está em São Paulo hoje, é uma estratégia de expansão, eu acredito, mas fala como é que é hoje trabalhar em Pouso Alegre e as cidades Adjacente, né? Sim. adjacentes. Ali Pouso Alegre é um pouco desafiador também, né? A gente não, ainda eles estão começando assim, tá na fase de crescimento a cidade, né? Ela fica bem entre a cidade ali também de Extrema, que Extrema tá bem, né, na divisa de São Paulo, do estado de São Paulo. E isso acaba sendo um ponto de referência também para grandes indústrias, né? Não foi fácil, tinha outras empresas no mercado, que quando eu entrei, por isso que eu comentei, eu não conseguia entrar no mercado, porque eu batia nas empresas, já tinha uma outra empresa que atendia, então acabava não dando essa oportunidade. Eu penso muito assim, se você está atendendo bem o seu cliente, por mais que tenha outra pessoa ali batendo na porta, se você for realmente ativo ali com o seu cliente, parceiro do seu cliente, tá dando suporte para o seu cliente, ele vai sim atender a outra empresa para conhecer, mas ele vai estar satisfeito com você. Ele não vai fazer todo um processo de um bid por apenas uma pessoa que foi ali, né, Quase tá um, fazendo dois uma por visita. cento de desconto, né? Isso. Então, eu acredito muito, o mercado é amplo, tem mercado para muitas, né, para muitas empresas que já estão no ramo, tá atendendo, mas não foi assim, não foi simples. Eu demorei ali quase uns 5, 6 anos para começar a ter meu primeiro cliente na parte industrial. Então, eu sabia que eu precisaria esperar o tempo, né? Eu precisaria construir, eu precisaria poder fazer um bom marketing. Eu sempre pensei assim, a primeira impressão é que fica, né? Então, eu sempre busquei isso. Não importa se você é pequeno, mostra que você, às vezes, você tem uma boa estrutura. E se a pessoa te der uma oportunidade, agarra aquilo lá como trata aquele cliente. Eu cheguei a ficar com um cliente só dentro da empresa. Eu tinha ali, quando eu comecei, tinha uns 5 clientes de condomínio. E nessa estratégia que fizeram para, né, tirar do mercado, eu fiquei com um cliente e falei, eu vou ficar com esse cliente.
mas eu vou fazer esse cliente aí o cara mais satisfeito, atender a expectativa dele. Porque um dia ele pode me dar de referência para uma outra pessoa e assim vai. Então imagina você ter ali 5 clientes, você está iniciando, ter esse baque, então você perder clientes, você tem que fazer demissão, às vezes pode existir, né, os processos que são normais, a pessoa acaba, né, até mesmo por orientação, acabar entrando para ver o que que leva. E para uma empresa que está iniciando, isso aí é praticamente para poder realmente fechar as portas e ir embora. Então, eu ficava muito chateado, mas eu não desistia. Hoje, eu vejo muitas empresas no mercado, mas eu não me preocupo. Hoje eu busco não ser grande, como a gente estava conversando. Eu não penso ser grande. Eu penso atender o projeto do meu cliente, atender com eficiência aquele meu cliente. Pode ser quem for, empresa grande, média, pequena. Eu quero que ele venha até nós e a gente até ele através do suporte que a gente vai dar para ele. É isso que é importante. Pode ter um cliente. Ele chamou a gente estar lá, ele precisou a gente estar lá. Eu quero investir no meu cliente. Eu sei que é muito importante marketing, a publicidade, a gente olha para isso também, mas eu quero investir no meu cliente, porque o que a gente aconteceu aí na pandemia, graças a Deus a gente acabou não tendo, né, não teve nenhum aumento, mas também não teve nenhuma desistência, né, de contrato, que isso aí foi muito preocupante para todos Muitas nós, né, do reduções, setor. né? Isso. Para nós, graças a Deus, não teve nenhuma movimentação, porque a gente estava com um cliente engajado, a gente estava com um cliente, né, com partes essenciais, então a gente estava ali, né, com uma evolução ali com ele. A gente tem um bom contato, uma proximidade com o cliente. André, para quem tá assistindo, não sabe se você tem 100, 1000, 10 mil funcionários, conta um pouquinho dos números que você pode abrir do Grupo Mads em relação a, principalmente, acho que número de funcionários, estrutura, área de atuação. Hoje a gente está, né, no sul de Minas, né, então a gente tem a base operacional, tem a base administrativa. A gente tem projeto para poder aumentar essa demanda, então a gente tem a estrutura para poder aumentar essa demanda, mas é que nem eu falo, né, para colegas que já foram lá, o Marcelo Bando, que teve a oportunidade de conhecer, no momento certo a gente vai conseguir dar esse passo. Não quero, né, mostrar assim algo grande sem estar precisando ainda. E no momento certo a gente montar a estrutura, porque está precisando, a quantidade de colaboradores, né, que nem o Colete fala, menos que 1000. Então a gente acaba trazendo, né, tentando buscar para esses funcionários que eles ficam satisfeitos dentro da empresa. Principalmente lá no sul de Minas, a gente tem um desafio muito grande na parte de limpeza, na parte de jardinagem, né? Por causa dessa quantidade de empresas, indústrias que estão lá indo para a cidade, para a região. Se você pegar a Extrema, hoje a gente vai atender algum cliente, eles falam, olha, é bem difícil aqui de achar pessoal na parte de limpeza, de jardinagem. Não é que é impossível, mas é bem desafiador. Então, isso aí, por isso que eu volto a dizer também que a gente não busca ser grande, busca montar o projeto para o cliente e entregar o que ele está precisando, desde o primeiro dia até o último dia do contrato dele. E é claro que esse engajamento faz com que a gente sempre vá evoluindo com eles. Mas quando você fala de não ser grande, como que você traduz isso em estratégia, André? É de não investir muito na área comercial, voltar mais para atendimento? E como que você entende que a tua equipe recebe essa informação de, olha, nossa estratégia é não ser grande? Porque o cara tá lá e ele fala assim, cara, como é que eu vou crescer aqui dentro dessa empresa? Se ela não quer crescer... Eu queria que você me traduzisse isso em estratégia. Quando eu falo assim de não ser grande, é a gente não sair, vamos dizer, naquela frase, dando tiro para tudo é canto. Então, eu tenho que olhar o perfil do meu cliente também. Eu não posso vender ou ir atrás de um cliente que eu sei que na parte operacional não vai ser entregue. Então, isso eu olho bastante para a gente não cair, né, nessa parte. Eu falo até com o time comercial,
para a gente saber o cliente que a gente vai atender, com o mesmo perfil que o nosso, né? Às vezes, o cliente ele não quer esse perfil que a gente gosta de entregar para o cliente, que a gente gosta de buscar, às vezes não faz sentido para esse nosso cliente, às vezes não faz sentido para nós também. Então, por isso que quando eu falo de não ser grande, é saindo dando tiro para tudo que é canto, ou pegar aquele cliente, pegar aquele outro cliente, e a hora que você vai ver, a parte operacional está sofrendo. A equipe operacional está sofrendo, não está conseguindo entregar. Você fala sofrer porque está crescendo muito rápido. Isso, e também está sofrendo para implantar. A gente mexe com pessoas. Não tem muitas pessoas desse jeito. Então eu falo até mesmo, na região lá, dependendo do tipo de função, não tem essa quantidade. Aí eu escuto de outras empresas, né, não do mesmo ramo, mas uma indústria, falando, nossa, aqui tá tantas pessoas faltando, tá tanta... Desemprego lá é zero. É quase zero. Ué, e aí o que acontece? Reflete isso em quem? Na prestadora de serviço. Às vezes tem cliente que não consegue ver que não tá, né, a mão de obra do local. Eu olho isso também, a cidade. Como que tá a mão de obra do local? Ela tá mais próxima de qual cidade? Que perfil que dá? Por exemplo, tem cidades lá próxima da minha que ela é muito assim, tem muita plantação. Então a gente vê que pro lado de jardinagem vai ser melhor, mais fácil de achar, né? É uma cidade um pouco mais rural. Então a gente consegue ter outros tipos de pessoas engajadas naquelas funções. Pode ser limpeza, jardinagem, manutenção. A gente vê, né? Então isso que eu busco para poder, se a gente pensar em crescer sem saber na onde que você está, eu posso estar colocando em jogo também a empresa e os colaboradores. A gente falou no curso lá do Bootcamp que as empresas têm algumas estratégias de crescimento. Umas crescem por segmentação, ou por expansão, outras por preço, aquisição, outras por aquisição, ou diferenciação, ou por um serviço premium, né, que é foco em qualidade, né? Pelo que você está conversando aqui, se eu puder que não chutar, né? Porque não é um chute, você está bastante claro, é mais o seu formato de buscando mais o prêmio com a diferenciação, né? É porque eu acredito, né, que lá na frente, pelos clientes que a gente vai conversando, mesmo num processo de bid, eu gosto muito de perguntar para eles o que eles estão buscando, né? Isso é muito importante. Então, o que eles passam para nós, a gente acaba, né, desenhando. Por isso que a minha preocupação não é a questão, assim, de vamos ser o primeiro aqui da região, vamos ser o primeiro do mercado. Não, porque eu tenho certeza que a qualidade vai cair. Porque preço é fácil, né? Fácil. Você vai competir lá, tem bid que a gente compete, que a hora que você vai ver ali na planilha, eles falam um número, o próprio cliente às vezes fala, ó, a gente já tem uma relação com o cliente, eles acabam falando, você fala assim, não tem como, é fora do normal, né? Então a gente vê que aquele cliente ele só está querendo pegar mais um cliente e não pegar para solucionar. E aquele cliente ali acaba sendo até temporário para essa prestadora de serviço. Porque no nosso setor a gente sabe, depende do valor, não tem como entregar. Não tem. A não ser, ele consegue até entregar, a não ser que ele compense de outro lado, que é muitas vezes a sonegação, né? Com certeza. Vai sonegar ou a parte tributária, ou a parte trabalhista, ou vai sonegar através de provisionamentos, ou impostos. Alguma coisa ele tem que compensar, né? Mas ele vai deixar de entregar. Se ele fizer isso, ele já tá deixando de entregar. Não, eu falo assim, às vezes o cara faz a parte operacional para não perder o cliente, mas o lado administrativo, financeiro e tributário, ele tá deixando de fazer. Aí o cliente vai perceber lá na frente. Sim. Quando tiver as questões de problemas com a empresa mesmo, administrativo. Vou fazer a pergunta para você. Você acha que quando acontece isso respinga no cliente, no próximo bid que ele abrir, pelo que você vê do mercado, esse cara ele aprendeu ou ele só vai trocar 6 por meia dúzia e vai encontrar outra empresa Vou te falar uma coisa, Lucas e André. Cliente custa para aprender. Custa. Eu não sei se é porque ele já nivelou o orçamento dele na linha de baixo. Por mais que ele errou aqui, depois ele não consegue mais justificar para a sua alta direção. Ele tem que aumentar o seu orçamento com o prestador de serviço, com o seu terceiro, porque ele contratou mal. Porque ele nunca vai falar que contratou mal. Ele foi uma obra do acaso. Não, a empresa quebrou, eu fiz todo o processo direitinho. É legal conversar com difícil, pessoas, né, que nem o colega nosso, né,
do nosso setor que ele interfere, né, na parte de compras. A compras tem todo o processo dele, mas ele tem a voz dele ali ativa que ele pode decidir também. Porque é aquele negócio, não vai entregar um resultado para ele. Se a compras olhar só ali pelo número, às vezes vai ter uma empresa que vai ganhar, mas não vai entregar e vai afetar o serviço dele, a atividade dele ali no formato, que é a parte operacional. Eu vejo muito assim, eu fico muito na cabeça, né? Não foi com essas palavras, mas num podcast, um empresário, né, de uma farmacêutica grande aqui do Brasil, ele comentou, né, de crescer, mas sem esquecer o DNA de empresa pequena. Porque eu acho que se você perder essa essência, falo isso por mim, né, pelo meu objetivo, pelo objetivo lá da empresa, pelo formato nosso de trabalhar, eu acho que isso aí acaba, se a gente esquecer o DNA de empresa pequena, você começa a perder o sentido. Mas aí nada contra, né? Cada um tem seu objetivo, sua meta de estar seguindo, né? Aqui comigo, eu busco pessoas que querem crescer. Até o Lucas comentou, né, de a gente focar nessa parte de não sair dando, que nem eu brinquei, né? De sair dando tiro para até canto. É porque o funcionário, eu quero que ele cresça lá dentro da empresa, mas estruturado, né? Não adianta nada também vamos fazer uma função, vamos colocar um colaborador aqui, colocar ali. De repente você vai ver, tem muita gente e às vezes a hora que você vai ver não está fazendo o que precisa ser feito. Então, à medida que vá, né, evoluindo a empresa, a gente vai buscando sim no mercado os colaboradores. E eu estive lá, tive o prazer de conhecer, vou falar, empresa bonita. Acho que ele contratou um bom arquiteto, uma boa arquiteta, mas é tudo, sabe, os detalhes, toda essa parte que você for que precisa fazer, terminar aqui na Private. Só pelo relógio do André eu já imagino já. Quem não tá vendo. Mas ali é muito, assim, um escritório de muito bom gosto. Uma parte que eu acho que ele colocou na questão do investimento de pessoal é verdadeiro, porque ele importou um profissional de São Paulo e levou para lá, que é o gerente operacional. Isso. Né? Então, isso para mim, quando ele apresentou, esqueci o nome dele, desculpa. É o Léo. O Léo, ele falou assim, pô, que legal você tá trazendo gente de São Paulo para montar a sua estrutura operacional, assim, porque aí você vê o quanto que tem seriedade naquilo que Com certeza. naquilo que você está falando. A história do Léo também faz parte ali da minha história também, né? Que antes de eu iniciar a empresa, né? Uma das primeiras pessoas que eu conversei nesse ramo de segurança, para eu saber qual caminho que eu ia tomar, foi com o Léo, né? Então, depois, no meio dessa trajetória aí da empresa, eu esbarrei, depois dessa conversa que eu tive com ele, não tive mais contato, mas depois veio a gente se esbarrar novamente. E eu acho que como ele deu essa oportunidade, passando informações para mim de como eu daria os passos, nada mais justo dele estar fazendo, né, parte ali da empresa. E ele eu vejo só crescimento. Não só com ele, mas com todos os outros colaboradores nossos, dentro do administrativo, dentro do operacional. Eu falo, todo mundo tem chance de crescer lá. É buscar, é fazer por onde, buscar querer realmente para si mesmo, vamos dizer assim. Buscar o objetivo de vida, né? Para crescer. Então, isso aí é muito importante de cada pessoa. Boa, André, eu faço as perguntas difíceis aqui. Que aí eu acho que é o grande segredo, assim, porque quando eu vejo do mercado, vamos falar que talvez todo mundo gostaria de ser a empresa premium, né? Só que se a gente olha oferta e demanda, talvez hoje o mercado demande muito mais preço até do que serviço premium. Então é um grande desafio. Como que você faz, principalmente dentro da tua abordagem, porque o cliente só vai saber se é premium mesmo depois que ele contratar. Com certeza. Como que você consegue demonstrar para ele justificar? Olha, meu preço não é o menor, talvez meu preço seja um dos maiores, mas olha, tem X, Y e Z de benefícios aqui que vai valer a pena, porque todo mundo fala que investe em treinamento, todo mundo fala que tem qualidade, todo mundo fala que tem atendimento. Então, assim, desde o cara, o mais barato, ele fala que tem tudo isso. O discurso é o mesmo, né? O discurso é o mesmo. Como demonstrar para o cliente, como convencer ele que faz sentido ele fazer esse investimento um pouco maior? Então, apesar de, nem vocês, né, falaram que colocar esse rótulo de prêmio, mas eu ainda não vejo, eu vejo assim,
ser bem atendido, dando suporte, mas às vezes pode ser considerado como isso, mas a gente tem preço também. No atendimento, quando a gente vai fazer, por isso que eu tô à frente disso também, junto com o comercial. Eu gosto de atender os meus clientes para saber o que eles estão precisando. E numa reunião, eu tento sim, sempre conversar, tento aproximar e mostrar quais as vantagens que ele precisa. Se ele realmente mostrar para mim que tem que ter preço e colocar uma régua muito mais abaixo, eu não consigo. Infelizmente, antes eu até fazia para poder ter no meu portfólio clientes nesse setor. Mas hoje eu não consigo. Então eu falo para ele que realmente eu não vou conseguir estar atendendo. Tento chegar no máximo que eu consigo. Então a gente é bem agressivo nas vendas, mas chega a acontecer um ponto que não tem como a gente sair, né? Não tem como a gente oferecer. Aprendi também dentro da escola Bootcamp para poder analisar e ver o que é importante para nós, porque chega um ponto que a gente tem que colocar também o nosso valor, a nossa empresa, não falo em financeiramente não, né, monetário. Posicionamento, né? Isso, posicionamento, a gente vê o valor nosso. Calma aí, eu tô ali suando, tô ali junto, o pessoal tá lá engajado, trabalhando. Eu tenho que ver também se aquele cliente tá com esses olhos para nós também. Porque aí não faz sentido, às vezes eu tô até pagando para estar lá. Ele tá tendo um serviço, ele não tá tendo um serviço, eu tô investindo ali para ele, olha, tô aqui o serviço que vocês estão precisando. Então a gente tem um bom relacionamento, né? E eu falo, a parte do suporte é tudo dentro da prestação de serviço. Mas como vender isso? Desculpa te cortar, mas como que vender isso antes da entrega? Porque na hora da entrega, eu vejo que aí a maioria vai se diferenciar, que consegue realmente prestar um bom atendimento. Mas antes da venda, na hora que ele sentar com você e falar, André, entendi, seu preço não é o menor, entendi que você chega até aqui, mas eu quero saber, das empresas aqui de Pouso Alegre, eu quero entender o que você se diferencia da maioria daqui. Essa parte do suporte, indicação. Muitos dos meus clientes, eu vou até falar, muitos dos meus clientes lá na região veio por parte também de indicação, tá? Que nem eu falei, peguei. É um bom NPS. Eu peguei argumento eu peguei um cliente, que nem eu falei, e dei o meu suor, o meu sangue, minha energia para fazer e dar certo. Eu ia nos meus clientes, eu vou ainda, né? Não com tanta frequência, porque eu não tô conseguindo mais, mas eu quero voltar a fazer isso. Mas o cliente me ligou aqui agora, eu atendo, né? Então, o cliente, assim, donos, diretores, ele me ligou, eu atendo, eu tô junto, por isso que eu falo, na parte de empreender, você tem que trabalhar ali 16 horas, 18 horas, quantas horas for, né? Porque eu faço isso, às vezes eu acordo já trabalhando, respondendo o pessoal. É muito, assim, agitado? Mas foi o que eu busquei, é uma coisa que eu gosto, que eu faço com paixão, com amor, para eu poder entregar isso. É claro que mais velho vai ficando, as energias vão acabando, mas você já vai se posicionando, né? Colocando pessoas com o mesmo perfil também, que vai te ajudar a montar um time, a estrutura, você vai melhorando a estrutura, você vai melhorando, por exemplo, a nossa mesa de operação que a gente está, né, aumentando. Então, isso vai começando a automatizar para a gente começar a ter em todo o processo, empresa, né? isso, uma cultura, mas todo um processo bem à vista, né? Para a gente poder verificar o que está acontecendo. E isso a gente vai mostrando para o cliente, a gente tem que ir mostrando para o cliente. Então, eu tive sim, tem um pouquinho ali de sorte, né? Primeiro, sempre a ajuda lá de cima, né? Do nosso pai maior, mas tem uma sorte ali um pouco, porque como a cidade ainda, né, pequena, foi um indicando pro outro, pessoas vão se Não conversando, acredito né? muito em sorte, não, né? Sorte é só na loteria de ali lá. Mega Sena. Mas foi o bem ali é o trabalho, né? André, deixa eu te falar uma coisa no mercado de Pouso Alegre, ou no mercado que você atua. Em São Paulo, por exemplo, hoje, a cada dia que passa, você está um pouco mais distante do comprador. Às vezes do usuário, que é o gestor de segurança, facilities, não. Mas a área de compras ainda, até por compliance, o modelo do negócio, ele acabou ficando um pouco mais distante desse mercado. Hoje, quando você fala lá em Pouso Alegre, ainda você consegue falar com esses dois personagens, né? Esses dois stakeholders, que é tanto o cara que decide, tanto o cara que
compra, tanto aquele cara que é o usuário do negócio, que é o gestor de segurança e facilities. Então, eu acho que isso facilita para você quando você vai falar de qualidade, de diferencial, porque muitas vezes o comprador não está muito afim de ouvir essas coisas, né? O comprador está lá para negociar diretamente, mas muitas vezes, como você falou, muitas vezes você fala com pessoas que acabam influenciando o time de compras a tomar uma decisão. Lá você tem essa facilidade de você falar com as pessoas que decidem. Hoje, o Bando, eu vou ser bem sincero, eu converso com todos, né, da É, cadeia ali. Não é nem, eu não consigo nem, não digo assim, influenciar ou algo do tipo. É a relação que você vai tendo, você vai mostrando pro cliente. Eu quero mostrar pro cliente que ele vai ter a tranquilidade. Problemas vão ter. A gente vai estar lá para poder estar resolvendo. Mas mostrar a tranquilidade que a gente entrega o serviço. E eu vejo muito isso. Eu não, assim, eu não consigo te responder com propriedade porque eu acabo, por exemplo, fazendo isso de uma forma até natural, né? Eu conversei com uma cliente que ela é compradora, é lá do sul do país. Como que eu vou, né, influenciar alguma coisa, mas a formato que eu converso com ela, que eu tô com ela, tudo que ela pede a gente está fazendo, a gente está agilizando, eu acho que pode ser um resultado para ela na entrega. Não para ela, mas sim com o pessoal do operacional lá deles, né? Da própria unidade. Então eu acho que vem muito disso, do formato de como que você vai entregar, né? Se comparando com a... E tem também, se algum cliente não evolui comigo, beleza, bola pra frente. Às vezes não é o momento, às vezes ele não quer também, às vezes só quer preço. E é que nem eu falei, não estou buscando ali a gente ali desesperado para ser grande. Eu tô na minha e a gente vai fazendo, a gente vai, né, evoluindo com um mercado que é aquele negócio. Imagina você entrar dentro de um cliente, depois de um ano você sai. Você acabou de fazer um investimento lá, o tempo, tudo, depois sai. Esses clientes também eu não estou buscando, né? Eu acabo não buscando nada contra, às vezes pode ser a política interna deles, mas às vezes eu preciso ficar engajado com o cliente porque o nosso trabalho é um trabalho de parceria. Eu falo isso. É um trabalho em conjunto. Se não for a quatro mãos, a gente não vai conseguir entregar. Porque tem coisas que dependem da estrutura dele, tem coisas que dependem da informação dele, tem coisas que dependem de nós. Mas aí esse trabalho a gente vai entregando, né? Então é bem esse formato. André, falando um pouquinho de gestão, hoje você está à frente da empresa. Para o André, quais são os principais indicadores que norteiam a estratégia da empresa e o dia a dia, para saber se a empresa está indo bem ou se a empresa está indo mal? Eu, essa pergunta aí, o Lucas, é uma coisa que ainda eu acabo não colocando, né? Eu vou, a minha medição vai sendo novos contratos, né? Vai sendo os novos clientes que vão vindo. Tô buscando sim colocar medições, mas eu não coloco a meta, né? Eu não coloco a meta porque acaba deixando um pouco a galera, só vou atingir aqui e tá bom. Então eu acabo levando de uma forma de vamos buscar mais para ter, né, esses novos trabalhos e cada trabalho é um desafio diferente. Nesse exato momento eu acabo não tendo essa medição, né? Mas eu acabo olhando o referente ao mercado e a aceitação do mercado com a gente, né? mas a parte de controladoria, finanças, você tem bem. Tem. Hoje a gente tem, né, a É, parte, né, que a você sabe gente... exatamente o contrato da lucro, Isso, isso. prejuízo. Hoje a Já é uma gente boa tem... medição. Hoje a Uhum. gente tem, A né, principal. É. dentro, né, aqui até mesmo de São Paulo, né, a equipe que acaba a gente buscando isso, né, essas informações, para a gente saber na onde que a gente está caminhando. Até mesmo o próprio comercial nosso, até o próprio, ele até é uma pessoa que veio com uma parceria muito grande. A gente teve uma conexão muito boa, né, que é o Gabriel, que veio assim para a gente poder ter informações dentro do mercado. A gente viu uma boa planilha para a gente poder identificar se a gente está ganhando, se a gente está perdendo, onde que a gente pode tirar, o que a gente pode oferecer. Então isso, né, faz com que isso também foi uma estratégia de buscar um bom profissional para eu saber onde que eu estou precisando, onde que o que eu estou podendo fazer. Mas, por exemplo, você falou que tu não tem meta. Mas, por exemplo, quando você tem quantos vendedores hoje? Hoje a gente está na parte comercial, tem uma pessoa,
né, e eu. Por exemplo, como é que esse vendedor ele sabe se ele tá performando bem ou se ele tá performando mal? Ah, Lucas, o nosso contato, a nossa conversa é muito tranquila. É que nem eu falei, eu não tenho essa visão assim de. Você Eu acha, se acho ele que. não vender contrato por 6 meses? hum, mas eu tô vendo que ele tá entregando leads, ele tá entregando assim, buscando, ele mostra, né? A gente acaba vendo num sistema, então que ele tá buscando. Então, e eu sei como que funciona o mercado, eu sei como que tá, não é fácil. E o perfil que eu pedi para ele de cliente, eu sei que não é fácil e tem esse tempo. Então, quando eu convidei ele para poder fazer parte da equipe, eu já sei desse tempo. É claro que se realmente estiver acomodado e realmente não faz mais sentido Sim. para nós. Mas ele tá buscando e tá dando resultado, né? Grandes reuniões que a gente já fez aqui dentro de São Paulo, que foi muito ali da iniciativa dele. Então, isso eu já vou vendo. Eu vou vendo que vai entregando um resultado. Eu sei que não é para agora, mas a gente está plantando. E a gente vai um dia colher. Então, esse investimento faz parte, né? Não é fácil, porque você está investindo numa parte de comercial que não é barato, né? Existe recursos e recomendo para, né, as empresas que estão iniciando, a Prime Bid é uma coisa de um recurso que se eu tivesse conhecido lá atrás, acredito muito que estaria já um grande avanço. Tem colegas no Bootcamp que começou no início, vamos dizer assim, já era, né, de algum tempo na Prime Bid, a gente terminou o curso, ele já tá com, né, muitos colaboradores que você O fala, exemplo rapaz, do Jefferson que ele praticamente sim, dobrou o investimento. Ele ué. dobrou de empresa. Dobrou. E isso que faz o significado. Essas ferramentas eu só fiquei sabendo aqui dentro de São Paulo, aqui, né, com vocês, com o Lucas, e isso faz a diferença. Se hoje eu tivesse iniciando agora a empresa, com toda certeza a gente ia buscar essas ferramentas e entre outras, né? Porque você vai estar investindo e vai estar tendo um exemplo, um retorno com outro colega. Ô, e aí, como que foi? Como que foi lá para você? Então, isso que estava precisando para mim na época. E eu ia no escuro. Às vezes eu já coloquei já um sistema dentro da empresa que venderam para mim, né, de prospecção, quando eu estava uma empresa pequena. Então, como que eu ia mexer? Não tinha nem gente para poder alimentar ali. Nem para atender, né? Nem para atender. Eu fiquei lá um ano com um sistema, né? É um sistema totalmente diferente do Prime Bid, porque se fosse da Prime Bid, eu acho que entregaria um resultado melhor, porque o Prime Bid ele leva você já até o cliente. Você consegue verificar se você consegue atender ou não, então ele vem bem mapeado. E o meu sistema que eu usava foi uma coisa que o pessoal vendeu, que eu ia, né? Ter os clientes ali, as informações dos clientes, mas para alimentar eu precisaria de um time comercial. E como que eu ia ter um time comercial lá atrás, começando a empresa? Não Tinha um carro e ia. não tinha o piloto. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, bem desse jeito. Hoje quem faz a prospecção é o seu vendedor. É o time comercial. E aí ele vai mais que account, vai olhando o perfil, vai desenhando ele e prospecção já tem ativa. os contatos, ele já vai fazendo toda a estratégia para poder, né, fazer esse desenho. Ele até tinha assim bastante contatos com condomínios. Eu comentei com ele que pode até atender, né, condomínios, que eu nada contra, mas fui desenhando o estilo do condomínios, né, de perfil ali para poder tá atendendo o formato nós de trabalhar. Lembrando bem, não é que nós somos contra esse tipo de setor. É só questão de estratégia mesmo, porque ainda mais o formato que hoje a gente está trabalhando, o ritmo é diferente, né? O modelo do operacional O modelo operacional é diferente. Ô, André, e hoje o que você considera que é o teu maior desafio hoje é na área de recursos humanos, é na área operacional, é na área comercial? O que você entende que hoje tá sugando aí talvez o teu maior foco dentro da empresa? Hoje eu acredito que seja a parte de recursos humanos, né? Hoje a gente vem sempre conversando aí como que vai ser daqui 10 anos. E a gente sempre busca, né? Não é que isso aí vai ser um boom, não. A gente vai ter que buscar outras soluções, né? A gente sempre vai depender de pessoas,
mas pode às vezes até diminuir um pouco, mas a gente vai ter que mudar um pouco o pensamento na prestação de serviço, usando a tecnologia que já está sendo utilizada, como uma portaria virtual, né, a parte de limpeza, os maquinários, É. né, que está vindo aí. Até para quem tá assistindo e não sabe do que a gente tá falando, né, dentro das nossas discussões aí do High Level com outros empresários dentro do nosso setor, inclusive grandes empresas do nosso setor, trouxeram-se pesquisas que em 10 anos a gente vai ter um lapso de contratação, de como encontrar mão de obra, né? Como encontrar um auxiliar de limpeza, porque as novas gerações já não estão mais aderentes ao nosso segmento. Então, É muito, E além também o outro porém, que é a questão da tecnologia, né? Lógico que já está acontecendo essa transferência, essa dor de barriga há mais de 20 anos. Uma dor de barriga boa, né? Vamos dizer assim, né? sim. Mas é assim, para o setor de prestação de serviço e mão de obra, a tecnologia também uma barreira, né? Para quem não pensar daqui a gente vai ter 10, que se mais 15 adaptar. anos. Sim, hoje, Eu acho que não pode ficar reclamando, né? A gente vai ter que se adaptar e ver uma solução. É isso que eu falo até muito com a minha equipe. Gente, vamos ver uma solução, sabe? Às vezes a gente chega com um desafio, não tem como, não, calma aí, vamos ver uma solução, não existe isso. Vamos dar uma opção pro cliente. É claro que ele também tem que escutar. Se eu fosse chutar assim daqui uns 10, 15 anos, eu acho que a gente vai ter uma contribuição maior, ou seja, uma margem maior, mas em compensação com faturamento menor. A gente vai ter menos pessoas, então a gente vai vender projetos com muita tecnologia. Aí então as pessoas têm que ser super bem preparadas, porque Isso. tem que estar junto com essas tecnologias. E aí você vai conseguir colocar uma margem maior nessa pessoa. com peso salarial maior você vai ter também. que investir Com nessa certeza. pessoa. Só que, entretanto, eu acho que o faturamento vai cair um pouco. Mas nessa teoria o faturamento não aumentaria porque o serviço é mais especializado e a margem diminuiria? Não, porque acho que para quem trabalha com mão de obra é volume, né? É que Então, se você muito colocar mais tecnologia, é, teoricamente tem melhor margem. Você tem menos volume, porque o que. Para o setor de mão de obra. O mão de obra é volume na veia. Então, onde você tinha de 1.000, 2.000, 10.000 funcionários, talvez vai ter menos, mas talvez o faturamento vai baixar, mas talvez a margem vai aumentar. No caso de locação de equipamento de segurança eletrônica, hoje ninguém mais compra nada, todo mundo Tá locando, loca, né? a margem no mínimo é de 35%, Lucas. Sim. Então, assim, a tendência é essa. É. A tendência é locar e vender serviço, né? É uma coisa que a gente vai ter que estudar, né? E vendo. E André, e como que você tem passado por cima desse desafio de recrutamento e seleção? Como é que você tem encontrado essas pessoas? A gente falou até a gente viu empresas criando áreas de prospecção ativa não vou nem falar de headhunter, né? Mas para buscar ativamente essas pessoas, seja de forma física, seja de forma digital. Como é que vocês têm feito para conseguir driblar esse problema? Lá na região a gente já está começando, né? Ter já uma pessoa focada para isso só. Não só uma pessoa na parte de recrutamento e seleção, para ela poder prospectar, né? Ir nas cidades, a gente já está em conversa, estudando, vendo como que a gente pode aproximar, fazendo mutirão, que já acontece aqui em São Paulo, para a gente poder enxergar e ver, né, na onde que estão esses colaboradores bons. Eu acho que é muito importante também fazer um ambiente de trabalho bom, porque aí você traz também pessoas boas, né? Se uma pessoa está feliz ali trabalhando, ela vai acabar falando para uma colega, que às vezes pode ser boa, e vai trazendo. Isso aí é uma coisa Você importante pode também. ter as campanhas de dedicação, né? As campanhas, né, internas, né? Sim. Isso vale. Isso é funciona legal. O bastante. que você tem conseguido trazer na Mads? Porque fazer para nossa operação interna, teoricamente, é mais fácil, Sim. mas como trazer isso para o terceiro, que está lá numa outra operação, e ele se sentir acolhido pela empresa e sentir que, poxa, aqui no Grupo Mads é diferente, vale a pena eu me dedicar. A gente já está buscando, primeiro, mostrando para ele que eles têm oportunidade de crescer lá dentro da empresa. Legal. Se eles, né, realmente têm uma boa conduta, eles buscarem esse crescimento. Já teve várias pessoas que entraram com portaria, como auxiliar de limpeza e viraram porteiro, já viraram vigilante, supervisor. Então ele vai vendo, né, que tem esse crescimento dentro da empresa. Já estamos, através, né, dos cursos aqui que a gente acabou fazendo, de buscar recursos como créditos, como, né, um convênio com algum tipo de academia, para poder ver as vantagens mesmo de estar trabalhando.
E eu falo para eles, vamos trazer pessoas boas para poder essas pessoas ir buscando outras também. E a gente vai segurando também na parte ali de comercial, né? André, Para poder segurar um pouco, senão... aí eu trabalhei numa empresa, uma grande, não falar o nome agora, mas assim, fizeram uma grande pesquisa lá, Vamos saber, hein, Bandão? Cuidado com o que você fala, viu? e aí uma das pesquisas foram assim, e é verdade, aí eu fui com outros colegas e depois fizeram uma pesquisa similar. Quando vocês perguntar pro seu funcionário assim, ou para ele, ou o filho dele perguntar, pai, onde você trabalha? Se o cara falar assim, trabalho na Johnson, trabalho na Nestlé, trabalho na É que o tal. negócio já tá... E se o cara não falar, trabalho na Médici, porque alguma coisa tá errada. Uhum. Então, assim, e só que isso é um grande desafio, porque muitas vezes esse funcionário de limpeza ou de segurança, ele já se ferrou tanto com essas más empresas, que se identifica na ponta, porque ele não se identifica mais com a empresa que ele é empregado, ele se identifica com onde ele está prestando serviço. Mas pro currículo dele, o que que é melhor? Ele colocar o nome do terceiro ou colocar o nome da empresa que ele atuava? Não, o currículo só tem que colocar o nome da empresa que ele trabalhava, que é a Médici, e a experiência dele pode colocar lá eu já peguei vários aqui na Prime Beat, que quando eu olhava, assim, Trabalhei na trabalhou Nestlé, no na Johnson Facebook. Junto. Aí quando eu vi, na Mas olha, verdade, terceirizado. era num call center que atendia o Eu acho que a Facebook. experiência ele pode colocar, assim, né? O case, né? Uma experiência. Agora, onde ele trabalhou, ele tem que colocar da forma correta. Na Mas assim, terceira. quando o funcionário ele não tem orgulho de falar efetivamente que trabalha para aquele prestador e falar pro outro, quando vamos supor, o filho dele verdade. pergunta assim, onde você trabalha, pai? Ah, trabalho na Sabe Johnson. uma coisa engraçada também, que lá no início da empresa, eu falava pro pessoal nosso da administrativa, eu falava, gente, a gente tem que crescer com a empresa, da pessoa realmente sentir orgulho da onde que trabalha. Porque tinha uma empresa também nas cidades, né, que veio a fechar e tudo mais, que a pessoa, ela tinha, às vezes, vergonha, porque a hora que chegava no currículo, a gente sabe, cidade pequena, a gente sabe, aquela pessoa já trabalhou em tal lugar, ela não colocava no currículo. Porque tinha uma imagem que, colocava tipo onde assim, prestava serviço, né? olha, nossa, se trabalhou lá, não é bom. Lascou. Então a pessoa tinha medo de colocar que trabalhou na empresa, né, no seu último trabalho. Então isso, eu falava, gente, não pode acontecer isso aqui. Eu acho que a pessoa ela tem que sentir orgulho. Eu dava exemplo, né, para eles, olha, uma empresa tal, que grande no mercado do setor, a pessoa sente, ela gosta de, já trabalhei naquela empresa. Então eu falava, a gente tem que buscar isso. E hoje, se você entrar no Google, né, procurar lá Grupo Mads, lá na região, você vai ver um elogio de um colaborador, né, que acabou de fazer recentemente, fez ontem, né, ele, por motivos pessoais, ele mudou de cidade, então, né, para cuidar da família, não deu continuidade, mas ele já estava, acho que 3, 4 anos com a gente. O agradecimento que ele fez, eu acho que é isso que faz sentido para mim, falando, a gente acertou. Então, eu falo que quando eu montei a empresa, às vezes pode ser, não sei, né? Mas eu nunca pensei no faturamento. Eu nunca pensei assim, nossa, vamos atingir aqui. Porque para mim tava parecendo assim uma coisa que, como você tava fazendo ali com amor, com aquela vontade, que era uma coisa que eu sempre queria, eu via viatura de empresa de segurança, eu gostava, eu falava, nossa, como que é isso? Queria ter uma, eu brincava, então, na casa quando eu era criança, eu brincava de vigiar a casa do meu avô. Então você vê que isso não. Fora da curva, né? Você vê que não foi assim eu sempre respeito e defendo a classe dos vigilantes, não fui vigilante, mas eu sempre gostei dessas coisas de polícia, né, da área militar, da área de segurança, na parte também de facilities, então as lavadoras. É uma coisa que quando eu criei, por isso que era diversão. Cada cliente para mim era uma diversão que do formato. Eu ia nos clientes, eu ficava lá de noite nos clientes. O colaborador tava lá, eu tava lá conversando com ele. E ficava lá. Por exemplo, teve um serviço que a gente fez de uma segurança na rua, né? Assim, no perímetro da rua, nas lojas, para preservar as lojas, não a rua. Que eu fiquei com o pessoal a madrugada inteira, porque eu falei assim, deixa eu ficar a madrugada aqui pra saber como que é, né, virar uma noite trabalhando
Porque é bom entender os funcionários. A dor. A dor. Hoje eu não consigo tanto, mas eu já cheguei já aí em vários postos, na época de frio, entregar gorro para os funcionários bordado, e eles gostavam disso, porque é uma coisa que você tá próximo deles. Então, quando às vezes, né, vieram essas perguntas de vocês, tem coisas que às vezes eu posso não conseguir responder por causa disso mesmo, porque, gente, eu criei a MADES por questão de vontade mesmo, por questão de amor, pra gente poder ver dar certo. Então, vendo dar certo, eu queria ver uma viatura minha. Eu falava, gente, será que um dia uma viatura eu vou esbarrar com ela na rodovia? Porque quando a gente via a escolta armada, né, era na rodovia. Então, o meu objetivo era esse, de ver, nossa, eu esbarrar na rodovia vendo minha viatura passar. Então, você vê que é umas coisas que parece ser infantil, mas é uma coisa que você construiu sonho isso. realizado. Com certeza. Eu pergunto até, André, justamente por conta disso, sim, porque até mesmo eu vejo muito aqui pelas empresas que a gente conversa aqui na Prime Bid, tem muitos empresários que conhecem muito da área operacional. Uhum. Eu uma vez conversei com um empresário e ele falou pra mim o seguinte, falou assim, Lucas, cara, eu não sei por que a gente não consegue crescer. Cara, eu conheço o... Cara, como é que é o livrinho de limpeza? Do Limpeza e Conservação? Cara, eu já li esse livro de... Eu entendo tudo de limpeza, de diluição de produto, eu entendo tudo de limpeza, mas eu não sei porque a gente não cresce. Eu falei, cara, porque você entende de limpeza, você não entende de administração de empresa. Você não entende de vendas. E aí, cara, esse teu sonho de que você gosta muito, ele só vai crescer se você for pro outro lado da mesa. Às vezes, ser muito apaixonado pelo produto, muitas vezes a gente fala que é um risco. Sim. Porque, no fundo, você é apaixonado pelo problema que você resolve. Uhum. E aí, vai ser com tecnologia, vai ser a portaria remota, vai ser a portaria física. Você vai se adaptando. Sim, e você é um empresário que tá certeza. preparado para isso. Mas ter esses números que você falou, cara, é um desafio de todo empresário e ele vai passando por isso. Às vezes a água bate na bunda, ele olha pra trás, ele começa a enxergar os números que estavam escondidos. Mas esse segmento, assim, é ponta do lápis, né? Eu É fui ponta do lápis. muito atrevido também, né? Que nem eu comentei. Eu comecei. A história que eu contei pra vocês ali atrás era porque o meu vô foi sim. Teve uma indústria, né? Metalúrgica Mariosa lá na cidade. E ele foi, né, com a bravura também tendo negócio. E era uma coisa muito difícil. Então, na cidade, ele era referência, assim. E eu acho que eu peguei um pouquinho desse dom dele ali, de querer ser atrevido. Porque eu sei que poderia ter risco, mas eu ia. Então, a pessoa falava pra mim, eu falei, eu vou. É essa parte que eu comento, né? Boa. Porque a hora que você vê na história da minha trajetória, eu fui tudo muito estratégico. Eu até falo, porque os meus pais, meu pai já teve negócio sim, mas ele, na parte ali de empreendedor, ele não deu continuidade. Mas para ele, a visão, nossa, pode ter risco, pode ter isso, e custo e tudo mais. Então, eu falei, eu tenho que mostrar pro meu pai que né, alguém acreditou, que foi a incubadora, né? Eu levei um projeto para incubadora que foi no começo foi uma segurança eletrônica, mas tudo me chamava para parte de segurança de prestação de serviço. Então eu fui, né? Eu mudei um pouco a rota, né? E acabei dando essa continuidade ali na empresa. André, vou caminhar aqui para minha última pergunta aqui. A gente participou... Não acaba não, tá bom. Legal. Tá aquecido agora, né? aquecido, Tá né? relaxado. A gente passou aí no programa 6 meses juntos, desde o começo do ano. Um encontro mensal de 4 dias é conteúdo pra caramba, né? Muito se passou de todas as áreas, recursos humanos, operacional, vendas, marketing, tributário, finanças. Eu queria saber, dentro do programa que você participou do Bootcamp, qual foi o maior insight que você tirou, que você conseguiu aplicar dentro do teu negócio? Ali teve várias, né? A cada momento que teve um módulo, né? Vamos dizer, você acaba tirando ali uma certa experiência, tanto dos colegas quanto dos próprios mentores que estão ali, né? Eu acho que é isso que foi um diferencial do meu objetivo. Até eu tenho os colegas que a gente tem mais a proximidade, assim, de contato, que é o Laurence, a Daphne, né? A Daphne da Machine, o Laurence da Giza.
Então, você vê que o formato que a gente teve de contato, nem que seja assim, a informação já foi muito válido para mim, tá? Para mim foi muito válido. De montar processo, eu escutava muito isso, né? Processo, planilha, a própria NPS. Então Legal. você vai ficando com aquilo lá na cabeça, você volta para a empresa e fala, eu tenho que aplicar. Lógico, você não vai aplicar de um dia para o outro, Nem mas dá. na tua cabeça você fica, tem que aplicar, porque é na onde que você quer atingir. Você quer atingir, né, um público, você tem que atender o formato que eles pedem. Então, se eu não tivesse tudo na medição, NPS, eh, as informações de planilha, eu vejo que não só para mim, né, para os colegas também, né? Eu lembro direitinho, no primeiro dia de high level que a gente participou, que foi, né, próximo de Campinas, o próprio bando, né, ajudando uma colega, a gente a desenhar ali uma planilha. Onde que ela ia conseguir isso, assim, tão rápido, uma informação? Porque eu falo assim, quando a gente está com vocês, a gente está com informações, pra gente que está no interior, bem mais, né, acima. Então, quando que a gente ia ver uma pessoa como Bando, como você, como Colette, que né, participaram de grandes empresas, a gente tendo essas informações, para mim, eu acho que ia demorar muito ou quase nem ia ter se eu ficasse naquele mundinho. E eu sou muito assim, eu vou sempre buscando coisas novas, me incomoda eu ficar naquela mesmice. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, é sair da zona de conforto, né? A gente tem que buscar essas informações. Até que quando eu queria sempre buscar algo aqui dentro de São Paulo, falei, primeiro eu tenho que entender, eu tenho que aproximar, eu tenho que ver. E nem aqui eu esperava estar. Então, às vezes, o contato que a gente teve ali, isso aí, eu acho que não é dinheiro que paga, né? Porque a hora que você vai fazendo todo um contato. Informação, troca de ideias, conhecendo colegas, porque às vezes você pode precisar de alguém aqui em São Paulo, você consegue, né, comunicar. Então, hoje, o que o Bootcamp proporcionou para várias pessoas, que a gente tem até ali um grupo, né, do Bootcamp mesmo por completo, não só do High Level, são a troca de informação. Aquele grupo lá tá direto, o pessoal perguntando. Tem gente que às vezes nem sabe que existe isso, mas é claro, porque buscou, foi atrás, né? Conheceu o que é essa comunidade, né, do Boa. Bootcamp. André, pra gente fechar, qual dica que você daria assim para quem começou agora, quem quer empreender no setor de segurança de serviço, seja segurança eletrônica? Uma dica de ouro. Ir atrás de conhecimento, nessa primeira, eu falo que você conhecer o mercado que você vai atuar, eu acho que é o principal para você empreender. Se você não conhece, às vezes vai ter detalhes que você vai deixar, né, de fazer, que vai ser uma chave, né, uma virada de chave no seu empreendimento. Então, conhecer na onde que você está, conhecimento e buscar essas informações, na minha opinião, é ir atrás desses detalhes. Porque sem informação, você também não consegue empreender. Você acaba não conseguindo evoluir, né? É uma coisa que que se eu tivesse essas informações lá atrás, novamente, eu teria empreendido de forma diferente. Só Boa. para finalizar então, mais uma, só para complementar. Vai, fechamento. Diferente do mercado de varejo, que você tem que colocar, ou de uma franquia, botar milhões de reais aí, alguma coisa. No setor de serviço e vigilância, você acha que precisa colocar muito dinheiro? De início, eu acredito que não, mas tem que ter um capital ali de giro ali depois de um certo ali tempo ou de algum contrato que você precisa de ter um capital ali de giro É que importante. tem que definir o que é, o que é É. muito dinheiro pra você, Marcelo Bando. 10 mil reais. Não, 10 mil reais você não sai de casa pra empreender. Não sei, né? Desculpa. Não, mas hoje às vezes a gente vê muito pessoas, nada contra também, mas
Quer começar do zero, sem ter Vou nada? abrir na minha casa um celular, Começar do eu Excel. conheço algumas pessoas e vou fazendo meus contatos. Ele vai conseguindo sim um mercado ali, mas eu acho que uma coisa muito importante que eu já esbarrei, o mercado eles estão cada vez, assim, o mercado que contrata esses tipos de serviço, eles estão cada vez mais instruídos, né? Eles estão com mais informações, estão cada vez mais buscando documentação, né? Buscando, né, todo o histórico dessa empresa, porque existe o risco para eles também. Então, se uma pessoa que não for correta nessa parte, realmente não vai ter muito tempo no mercado. Isso aí você vai estar batendo de frente com muitas empresas que irão, né, buscar esse tipo de serviço, mas eles vão pedir um histórico para você do tamanho do mundo. A tua ficha por completo. Então, isso também é um empecilho, e eu acho positivo, porque não vem aquelas empresas aventureiras, né? Essas empresas aventureiras que atrapalham muito o mercado, que vem só para poder pegar uma fatia do mercado e depois vai embora e Deixa um rombo por deixa aí. um rombo no mercado, né? Fechou. André, para quem quiser encontrar você ou encontrar o Grupo Mads, qual que é o melhor canal para fazer esse contato? É pelo site, Instagram, LinkedIn? A gente está lá com o site, né, o www.grupomades.com.br, tem o Instagram também, né, lá dentro do próprio site você consegue encontrar, e também no nosso serviço de atendimento ao cliente, que a pessoa tem lá o contato e ela consegue já cair no nosso atendimento, né, junto com a equipe profissional que vai estar atendendo vocês. Boa. Legal. Isso aí, pessoal. Vão estar todos os contatos aqui do André aqui na descrição. E é isso, mais um episódio finalizado. Até a próxima quarta. Legal. Valeu, pessoal. Valeu, Até obrigado, mais. gente.